1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Finalmente, irmãos, vos rogamos. Este finalmente usado pelo escritor não significa dizer que ele esteja concluindo a sua carta, até porque temos à nossa frente o capítulo 4 por inteiro e também o capítulo de número 5. Mas o escritor está concluindo suas recomendações aos seus leitores de como se devem viver dignamente na presença de Deus. O apóstolo tem por costume chamar os seus leitores de irmãos, destacando a sua igualdade com eles perante Deus, e acrescentando o seu desejo de ver os seguidores de Cristo em Tessalônica crescendo espiritualmente e se desenvolvendo na fé genuína, no poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Evangelho este que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. A palavra exortação dentro da mensagem do Evangelho não tem a mesma conotação impositiva como se percebe na tradução de nossa língua portuguesa, porque ela tem um significado mais brando. Na realidade, o escritor destaca apenas sua autoridade apostólica para, em forma de conselho, emitir sua opinião sobre os assuntos que vêm a seguir. Por fim, evoca o Senhor Jesus como autoridade maior que autentica suas declarações de cunho doutrinário e também o ensino cristão verdadeiro. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós. O apóstolo faz recordar aos seus leitores dos velhos tempos em que começou a evangelizar os cidadãos de Tessalônica, pregando as boas novas de Cristo, e que eles, movidos pelo poder da palavra de Deus, se converteram ao verdadeiro cristianismo, uma vez que corresponderam ao chamado do Senhor Jesus, crendo nas boas novas do Evangelho, passaram a receber o discipulado e aprender dos ensinos cristãos de como renunciar ao mundanismo pela fé cristã. Agora, de acordo com o Evangelho, revelava os planos da nova aliança de Deus por meio de Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós,
de que maneira convém andar. O apóstolo se refere aos ensinos e às doutrinas transmitidas por ele e por seus companheiros de ministério, quando ainda estavam presentes na Igreja de Cristo que estava na cidade de Tessalônica, além de ser chamado para fazer missões transculturais e levar as boas novas de Cristo aonde o Senhor ainda não era conhecido. O apóstolo também carregava consigo o privilégio de ser um ensinador das doutrinas cristãs e da palavra genuína do nosso Deus. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Os prosélitos do judaísmo procuravam agradar aos sacerdotes, aos escribas e fariseus. Da mesma forma, os seguidores das seitas heréticas, das religiões pagãs também, tudo faziam para agradarem aos seus líderes religiosos. Porém, o escritor desta carta se esforça ao máximo para ensinar aos seguidores do cristianismo de como viver dignamente na presença do Senhor Jesus, a fim de acharem graça diante do coração do Pai, vivendo de conformidade com a nova aliança de Deus, pelo Evangelho poderoso do Senhor Jesus. De que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Desde o primeiro momento que o homem assume o compromisso de viver para o reino dos céus, ele não mais faz a vontade do mundo, nem das concupiscências da carne, nem a sua própria vontade, mas sim busca realizar a suprema vontade do Criador de todas as coisas. Por fim, para que possais progredir cada vez mais, o Espírito de Deus passa a governar sobre as vontades de todos aqueles que nascem de novo e passam a ser uma nova criatura, mostrando o caminho do desenvolvimento espiritual. E esse progresso espiritual vem por meio da leitura da palavra de Deus e meditação nos mandamentos do Senhor, numa vida de oração e meditação, com uma dedicação sem reserva às coisas do reino de Deus e de Cristo Jesus, buscando sempre o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima. Quem nasce de novo pelo Espírito Santo procura por todos os meios agradar ao seu Criador. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.